resistência dos patógenos aos fungicidas. Por que acontece a resistência do patógeno? Então, imagina que eu tenho uma propriedade rural e por muito tempo eu aplico, seja o meu fungicida sistêmico, em mistura ou não, em alternância ou não, com fungicida protetor. E um belo dia, eu tinha sempre uma eficiência de controle, pensando não na tecnologia de aplicação, né, não na cobertura que eu estou dando, mas eu sempre tinha acima de 80% de eficiência em um belo dia no controle de uma determinada doença. E um belo dia, né, numa primeira safra, eu vejo que ficou um pouco abaixo desses 80%. Bom, eu posso pensar assim, é uma primeira safra, né? Talvez eu não tenha feito uma cobertura muito boa, talvez as condições climáticas, teve uma falha aí no controle, que pode acontecer. Sei lá, o inóculo estava muito alto, aquele ano a epidemia foi diferente, a condição ambiental favoreceu, eu tive uma falha e daí abaixou a eficiência do meu produto. Mas aí por um segundo ano consecutivo, ou pior, os outros proprietários da mesma cultura ali ao meu redor também começam a me comunicar falha no controle dessa doença. Ou, novamente, no ano seguinte, eu vejo que, novamente, a eficiência foi baixa e foi diminuindo. Possivelmente, eu posso estar falando de resistência. Por que possivelmente? Porque uma coisa é você ter a resistência de um patógeno ao fungicida. Quando a gente fala que o patógeno é resistente, a gente está falando que o material genético dele foi mudado e por técnicas moleculares, eu consigo ver exatamente quais as letrinhas ali do código genético dele que sofreram mutação exatamente para aquele fungicida. Porque se o fungicida sistêmico, ele atua sempre da mesma maneira, na mesma rota metabólica, no mesmo processo bioquímico, o código genético é como se fosse um carimbo, ele vai sempre fazer a mutação nas mesmas letrinhas ali para mim, tá? E as técnicas moleculares vão conseguir me dizer. Isso é um patógeno resistente. Agora, pode ser que eu tenha patógenos que comecem a diminuir a sensibilidade aos fungicidas. O que significa isso? Significa que eu estou monitorando aqueles patógenos e com o passar dos anos, eu não estou encontrando mutação no material genético daquele patógeno, mas alguma coisa está me indicando que a sensibilidade àquele fungicida está caindo. Ou seja, um patógeno que era altamente sensível, altamente afetado por aquele fungicida, ele está agora começando a não apresentar tanta sensibilidade, aquela população daquele patógeno. Então, esses termos são muito usados em fitopatologia, né? Você tem realmente uma resistência, um fenômeno comprovadamente de resistência, e daí aquilo lá é uma dor de cabeça gigantesca para o produtor rural e para a empresa que detém a patente daquele produto. E outra coisa é eu testar ao longo dos anos, monitorar a sensibilidade da minha população de patógeno para ficar atento a essas quedas de eficiência do produto. E daí o que eu consigo ver? Eu consigo antever que alguma coisa ruim pode acontecer. Por que é ruim? Bom, primeiro porque eu, como produtor, já estou no mercado que, como eu falei para vocês, está cada vez mais difícil de encontrar moléculas com modos de ação diferentes, né? Porque moléculas com modos de ação diferentes, elas me garantem alternar produtos. O que significa isso? Se eu estou alternando modos de ação, eu estou alternando aqueles sítios específicos aonde eu estou controlando aquele patógeno. Então, eu não vou, de certa maneira, ajudar com que eu selecione na população indivíduos resistentes.
Porque eu estou alternando. Uma hora eu, naquele mesmo patógeno, naquela mesma doença, uma hora eu ponho um triazol junto com um protetor. Lembrando que o triazol afeta a síntese de ergosterol. A outra hora eu pego uma estrobilurina e ponho junto com outro protetor ou junto com o triazol. E a estrobilurina, ela afeta a cadeia respiratória, então ela já não afeta o ergosterol, ela já afeta a síntese de energia daquele fungo. Então, eu alternando o patógeno, eu vou usar um termo assim, bem simplório de tudo. Eu não vou viciar, né, a minha população de patógeno. Eu não vou ajudar a selecionar aqueles que já conseguiram driblar esse fungicida, que na verdade são aqueles patógenos resistentes, que inclusive não precisam sofrer mutação pelo fungicida. Eu posso, já na população de patógeno, ter patógenos naturalmente resistentes. Como isso, professora? É muito fácil. Na nossa população, somos todos humanos, da mesma espécie, né? Mas existem as variações de pessoa para pessoa. Do mesmo jeito que eu tenho uma determinada espécie fúngica, existe uma gama que não vai ser uma outra espécie, né? Mas dentro da mesma espécie existem variações genéticas. E vai que, de repente, já existe ali uns 2 ou 3 esporos de fungo, patógenos de fungo, que já tem aquela mudança nas letrinhas naturalmente. O que acontece? Eu entro com aquele mesmo fungicida, toda hora. O que ele fala? Opa, meus coleguinhas estão tudo morrendo aqui, que são sensíveis. Mas eu tô... E o que ele faz? Ele não fica só forte, não fica só nesses 2, ele vai se multiplicando, vai se multiplicando. Então, no segundo ano, eu entro com o mesmo fungicida. E o que acontece? A população dos sensíveis, eu consigo controlar. Mas ano após ano, eu usando só o mesmo fungicida sistêmico, só o mesmo tipo de modo de ação, eu estou selecionando aquela população naturalmente resistente, tá? Então, o fenômeno da resistência, na verdade, é um fenômeno de seleção. Na verdade, não é que vai aparecer uma raça resistente. Pode, inclusive, sofrer uma mutação, um patógeno com a coevolução e ele começar a ser resistente. Mas, na maioria das vezes, a própria variação natural numa população de patógeno pode ter lá no meio indivíduos resistentes e quando eu estou sempre aplicando o mesmo princípio ativo, o mesmo modo de ação do mesmo fungicida sistêmico, eu estou ajudando nesse processo. E como eu falei, para o produtor é um fungicida a menos que vai fazer efeito, e para a empresa que gastou, sei lá, 11 anos e 260 milhões de dólares, isso também não é legal para ela, tá? Que fique claro, vou ressaltar o que a gente falou no início da aula hoje. Fungicida sistêmico, é nele que reside o problema da resistência. Por quê? A gente já falou também, ele é sítio específico, ele é muito detalhista aonde ele vai atuar, né? O multissítio, não. O multissítio, ele é mais geralzão, ele é mais genérico, a cada momento ele tá... Ele pega uma ampla gama de patógenos, ele atua em processos vitais muito abrangentes. Então, para o patógeno ter uma mutação, e exige muita mudança no patógeno. Agora, um fungicida específico, não. E é aí que está o problema. Então, a partir de agora, toda vez que vocês lerem uma reportagem falando sobre queda na sensibilidade, falha no controle, enfim, resistência, vocês já podem ter certeza que vocês vão estar lidando com fungicidas sistêmicos e não com fungicidas protetores
ou imóveis ou não sistêmicos, como queiram chamar, tá? E, novamente, é um problema dos produtores, dos engenheiros agrônomos, mas o problema maior reside na indústria, né, nas empresas que detêm a patente e gastam muito para desenvolver essas moléculas. Então, esse processo que eu falei para vocês de selecionar essa raça resistente, isso a gente chama de pressão de seleção, tá? Então, eu coloquei, veja, aparecimento entre aspas, porque na verdade não é um aparecimento, né? A especificidade do fungicida, por ele ser sítio específico, esse fungicida sistêmico, ele vai causar a seleção da raça resistente. Isso daí eu chamo de pressão de seleção. Então, gravem esse termo. É um termo técnico que vocês vão ouvir muito, tá? Inviabiliza uma das alternativas de controle, que é o controle químico, e vai resultar em perda do investimento em relação ao produto. Aqui eu quis tirar escaneei, mas não ficou legal, mas é o que eu acabei de falar para vocês, pessoal. O que é a pressão de seleção? Então, a pressão de seleção é isso, eu seleciono os indivíduos sensíveis, são eliminados e os resistentes aumentam. Então, eu indiretamente, mesmo sem eu querer que isso aconteça, eu estou selecionando os resistentes e eles vão aumentar na população. E os sensíveis eu estou conseguindo eliminar. Então, num primeiro ano, veja, eu só tinha um esporo, aqui é muito, assim, didático, né? Não existe isso. Mas veja, eu tinha um esporo pretinho aqui e vários branquinhos. Eu fui lá e apliquei um fungicida com o modo de ação X. No segundo ano, eu vou lá, ou na mesma safra, vamos colocar assim, na mesma safra, então, num primeiro momento, os sensíveis vão embora, fica um ou outro. E aquele que é resistente fica firme e forte ali. Só que daí o resistente, o que acontece? Ele multiplica, do mesmo jeito que aqueles sensíveis ainda que restaram. Ah, por que ele ficou ali? Ah, possivelmente a cobertura não foi boa, enfim. Eu venho e aplico o mesmo fungicida. O que acontece? Eu vejo até a doença ser controlada, porque ainda eu tenho muito, a população ainda tem muito indivíduo sensível e, apesar de ter multiplicado esses resistentes, eles ainda estão em menor número. Só que, novamente, eu acabei de aplicar o mesmo fungicida sistêmico com o mesmo modo de ação. Novamente, elimino os sensíveis e aqueles que ficaram resistentes multiplicando. Vai chegar no momento, o que acontece? Olha aqui, ó, se inverteu do início. A população agora ela é dominada por indivíduos resistentes. Por quê? Porque o patógeno não é bobo. Ele viu que tendo aquele gene de resistência, com toda essa aplicação de fungicida aqui, ele consegue sobreviver. Então, ele começa a se tornar a maioria. E se eu tentar novamente aplicar aqui, o que eu vou acontecer? Agora, eu já não enxergo mais o controle daquele fungicida, tá? E sabe o que acontece nesse momento, muitas vezes? O produtor que, lógico, ele não estudou agronomia, né? O que ele faz? Eu vou aumentar a dose. Ah, eu vou aumentar a dose, vou dobrar aqui porque é isso, a dose está baixa. Eu aumento a dose, eu estou ainda favorecendo isso acontecer ainda mais rápido. Então, subdose, quer dizer, dose abaixo. Ah, eu quero economizar esse ano, eu vou aplicar metade da dose na mesma área. Eu estou favorecendo isso. Ou o contrário, o ano passado deu muito dessa doença, eu vou dobrar a dose, sem recomendação, sem ler bula e nada. Eu estou acelerando esse processo de desenvolvimento de doença. Eu falo que eu estou aumentando a pressão de seleção. O que é isso? Eu estou aumentando a possibilidade dos resistentes daquela mesma espécie de fungo sobreviver e aumentar e multiplicar,
e só estou eliminando sensíveis, que daqui a pouco vão ser a minoria naquele lugar. O que causa pressão de seleção? Eu tratar as áreas com um único princípio ativo. Ou seja, sempre eu estou usando o mesmo fungicida. Por quê? Porque às vezes o produtor, novamente, ele não fez aula de agronomia. O que ele fala? Não se mexe em time que está ganhando. O ano passado eu apliquei estriazol, esse ano eu vou aplicar estriazol, daqui um mês eu vou aplicar estriazol porque ele está fazendo efeito. Mas não pode. Isso daí, você está aumentando drasticamente a chance de você estar selecionando indivíduos resistentes, pressão de seleção. A subdosagem e a superdose, que eu falei, e também deixar que a doença ocorra na forma de epidemia, ou seja, eu não controlar aquela doença e ela explodir no campo. Por que isso eu estou aumentando a pressão de seleção? Porque quanto mais indivíduos eu tenho numa população, maior a chance de variabilidade entre esses indivíduos. Então, maior a chance dali no meio eu encontrar um cara que já tem um material genético prontinho para superar aquele efeito que aquele fungicida causa. Então, você não controlar uma epidemia, também você está colaborando para aumento de pressão de seleção. Feito. E então, com base em todos esses problemas, vou pular aqui, o FRAC, que eu falei com vocês hoje, Comitê de Ação a Resistências a Fungicidas. Ele foi criado mundialmente já há muito tempo. E no Brasil, que a gente chama de FRAC Brasil, ele vem atuando oficialmente desde 1999, lá em Jaguariúna, com sede lá em Jaguariúna. Então, as empresas têm no portfólio produtos químicos, principalmente, fungicidas sistêmicos, elas se reuniram e fizeram um comitê com o presidente, o vice-presidente, e se reúnem constantemente para discutir e constantemente estão fazendo o monitoramento da sensibilidade dos patógenos aos seus produtos. Nossa, professora, mas para todas as culturas? Claro que não, né? Essas empresas, esse comitê decidiu, e, por exemplo, as culturas que mais exigem aplicação de fungicida e as doenças que mais exigem aplicação de fungicida são essas que são monitoradas. Por exemplo, ferrugem da soja. O monitoramento é dia e noite, praticamente. Por quê? Se eu estou monitorando a sensibilidade e essa sensibilidade está caindo, eu posso antever uma tragédia. E qual que seria a tragédia? É eu chegar na resistência de fato. E o que é resistência de fato? É o patógeno mudar, né, a população de patógeno resistente com aquela mutação no material genético, ela se tornar maior que a população sensível àquele produto químico. Tá? E como faz esse monitoramento? Por meio de amostragem, leva esse material para o laboratório, isola esses patógenos, já tem um banco, na verdade, de comparação. O que é esse banco de comparação? Eu já tenho patógenos que foram expostos àquele fungicida no laboratório antes do lançamento do produto. Então, quando lançou um produto no mercado, o que a gente já imagina? Que ele tinha muita eficiência para ser lançado no mercado. E naquele momento, eu já tenho como eu posso dizer, um levantamento ali no laboratório dessa eficiência na placa, in vitro. Então, isso para mim, esse levantamento inicial, antes do lançamento desse produto, eu vou colocar aqui no chat, a gente chama isso de baseline. Baseline seria a população básica, a minha referência, que tinha uma resposta àquele fungicida. Então, ela é minha referência, antes do lançamento. E agora eu vou comparando todo ano. Eu trago para o laboratório, isolo os patógenos que estão naquele ano, naquela safra lá no campo, e ponho aquele fungicida na placa para ver se a eficiência dele está a mesma
do que quando ele foi lançado, ou se ela está diminuindo com o tempo, ou seja, se a sensibilidade está diminuindo. A esse teste, nós chamamos de teste de sensibilidade. Então, o teste de sensibilidade é para detectar de antemão se eu vou ter problema de resistência com um fungicida. Porque ele vai me dizer se a sensibilidade àquele princípio ativo está diminuindo na população daquele patógeno. Aqui, por exemplo, eu tenho... O que é esse ponto e vírgula? Tá vendo que tem ponto, mas tem ponto e vírgula. Ponto sozinho, aqui, ó, ponto, 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 é esporo. Ponto e vírgula é esporo germinado, com tubo germinativo, tá? Tá vendo quanto ponto e vírgula tem aqui? Significa que a maioria dos esporos aqui germinaram. Por quê? Porque é um isolado sensível na água. Se ele é sensível, no fungicida, o fungicida vai fazer muito efeito nele. E foi o que aconteceu, não foi? Olha o tamanho dos tubos germinativos, olha o tamanho da vírgula aqui. Aqui tem bem mais ponto, e aonde tem vírgula é bem menor. Por quê? Porque o tubo germinativo é menor. Por quê? Porque é um isolado sensível que o fungicida teve efeito, não deixou esse patógeno germinar. E se ele germinou, o tubo germinativo dele está sofrendo para crescer, ao contrário dele na água. Um isolado sensível. Mas e para um isolado resistente? Bom, um isolado resistente, na água, ele também vai germinar e vai crescer o seu tubo germinativo. E no fungicida? Olha aqui, gente, um isolado resistente no fungicida parece a mesma coisa que água. Tô vendo um monte de ponto e vírgula. Ou seja, esse fungicida, o mesmo que esse aqui, no sensível, ele está fazendo o papel dele, que é controlar a germinação e o crescimento dessa hifa. Só que o isolado resistente, que já tem a mutação para aquele fungicida que eu estou aplicando, é a mesma coisa que água para ele. Ele está germinando, ele está formando o tubo germinativo e essas hifas estão crescendo. Então, é dessa maneira que eu comparo e faço um monitoramento. É dessa maneira, pelo teste de sensibilidade, que o FRAC monitora os principais patógenos nas principais culturas do Brasil, naquelas culturas que exigem muita aplicação de fungicida. Aqui é só um exemplo para vocês do teste de sensibilidade. Num patógeno Monilinia fruticola, ela causa uma podridão em rosácea de caroço, e o fungicida que foi aplicado aqui para testar foi o azoxistrobina. A azoxistrobina é um tipo de estrobilurina, tá? Mas só para ficar claro, o que mudou aqui não foi nem a água e nem o fungicida. O fungicida é o mesmo, a azoxistrobina. Só que aqui eu coloquei um isolado sensível para ver como estava o efeito do fungicida, e estava ótimo. Só que aqui eu coloquei um isolado resistente, e eu vi que não adiantou nada, ele realmente já está mutado, ele já está resistente para aquela mesma azoxistrobina. Dando indicativo, então, para mim, nesse monitoramento, que algumas estratégias vão ter que ser feitas. Na verdade, as estratégias devem ser feitas antes desse momento. Aquela questão, desculpa, de não usar subdose, superdose, de rotacionar, existe uma lista que o FRAC, ele sempre encabeça essas questões, de estratégias que você deve fazer, e vocês, como engenheiros agrônomos, devem indicar e devem ficar em cima, para tentar aumentar a vida útil desses fungicidas. Ah, professora, para que eu vou tentar aumentar a vida útil desses fungicidas se eu não estou trabalhando para BASF, eu sou consultor. Mas é novamente o que eu mostrei no início da aula, naqueles primeiros gráficos. Está cada vez mais difícil encontrar moléculas
que sejam diferentes, que tenham modos de ação diferentes, que atuam, moléculas de fungicidas sistêmicos que atuam em sítios específicos, mas diferentes do que já existe. Então, está cada vez mais difícil. E quem vai sofrer vai ser nós, engenheiros agrônomos, e os produtores, não tenha dúvida. Então, por isso, é importantíssimo, antes de chegar desse momento aqui, ó, de ter um isolado resistente, eu fazer uso e eu recomendar o uso de, a gente chama estratégias anti-resistência, ou seja, estratégias tentando, pelo menos assim, não vou dizer impedir completamente, mas dificultar o máximo possível a evolução para um quadro de resistência. Então, o FRAC é isso daí, esse comitê. Aqui, ó, pessoal, eu vou deixar, mas vocês, existem informações importantíssimas no site do FRAC, inclusive dos casos de resistência que podem estar ocorrendo de safra a safra, por exemplo, para a ferrugem asiática da soja, né? Então, você, como consultor, por exemplo, todo ano vai ficar antenado nesses casos. Por quê? Porque se o FRAC viu algum caso de resistência de ferrugem lá no Rio Grande do Sul e você faz consultoria lá, você tem que ficar atento ao tipo de produto que você vai recomendar, inclusive, naquela safra, por conta da questão dos casos de resistência que vêm sendo monitorados. Então, como eu previno de maneira bem sucinta as estratégias que eu posso recomendar? Usar sistêmico, se realmente for necessário, né? Já falei para vocês, aplicar o sistêmico alternadamente. Eu coloquei não em mistura, mas a mistura do sistêmico com um protetor já ajuda bastante a controlar ou pelo menos a dificultar os casos de resistência. Mas se eu alternar sistêmico com protetor, é ótimo, é fundamental, tá? O que eu posso fazer também é fazer um sistêmico com protetor em mistura e alternar essa mistura sistêmico-protetor com um fungicida protetor. Fantástico. Sempre que der, eu evito o sistêmico e faço recomendação de um protetor. Por que sempre que der? Porque agora vocês aprenderam as características de um fungicida protetor. Ela é um pouco limitada, né? Então, sempre que der, ao invés de fazer a aplicação de um sistêmico, aplicar um protetor. Novamente, a mistura sistêmico-protetor, ela não é tão estratégica quanto sistêmico alternado com protetor. Mas se eu fizer sistêmico alternado com protetor e esse sistêmico em mistura com protetor, ótimo. Estou aumentando aí as chances de não ter casos de resistência. E monitorar a população do patógeno, né, no campo, para detectar antes, né? Eu nem digo raças resistentes, eu digo monitorar antes a questão da queda na sensibilidade, que já é um passo para eu ficar com a antena ligada. Aqui é o que eu falei para vocês, né? Não existe, como fala? Não existe receita em fitopatologia. A fitopatologia, você tem que usar todo o seu conhecimento como agrônomo e tentar colocar em prática. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o risco alto de resistência, eu posso diminuir ele para baixo, usando somente 2 tipos de fungicida. Um que eu chamo de fungicida A, que é um fungicida que tem alto risco para desenvolver resistência patógena, e um fungicida B, que ele tem baixo risco do patógeno desenvolver a resistência. Fungicida sistêmico e o grupo B, fungicida protetor.
Então, eu poderia, por exemplo, usar um programa só utilizando o sistêmico AAA, por repetição. Isso, altíssimo risco, eu colocaria altíssimo risco de desenvolvimento de resistência. Se eu alterno o A com o B, eu já estou diminuindo esse risco. Se eu alterno, na verdade, se eu misturo o A com o B em cada aplicação, diminuo ainda mais esse risco. Agora, se eu faço uma combinação da alternância com a mistura, ou seja, em uma aplicação eu misturo A com B, e na outra eu alterno com A, faço uma outra misturando A e B, e alterno com B, fantástico. E a mais, assim, ou melhor, a com menor probabilidade de desenvolvimento de resistência de um patógeno seria essa, né? Que eu aplico na mesma safra, por muitas vezes, o fungicida protetor, ou um exemplo cúprico, e ali no meio, em determinados momentos em que a epidemia exigir, daí eu misturo com fungicida sistêmico, tá? Então, aqui seriam uns programas que a gente pode pensar depois, como engenheiros agrônomos, para conseguir, então, diminuir esse risco e aumentar a vida do fungicida que eu estou usando. A CropLife International e o Fungicide Resistance Action Committee explicam o manejo de resistência a fungicidas. Produzir cultivos de alta qualidade é o que todo produtor do mundo deseja. É por isso que, há muitas décadas, os produtores têm usado fungicidas para proteger suas plantações contra doenças. Contudo, usar o mesmo fungicida repetidamente pode levar ao desenvolvimento de populações de fungos resistentes. Isso torna o fungicida menos eficaz, colocando em risco a produtividade e a qualidade da colheita. E por que a resistência ao fungicida ocorre? Bem, a população de fungos consiste em um número imenso de indivíduos com variação natural, assim como ocorre com pessoas, animais e plantas. Essa variabilidade genética concede a alguns indivíduos uma tolerância maior ao fungicida. Se o mesmo fungicida for usado sempre, os indivíduos tolerantes podem sobreviver e se reproduzir em milhões, passando sua tolerância para a próxima geração, o que resulta em resistência de campo. Felizmente, é possível virar esse jogo, usando outro fungicida para prevenir o desenvolvimento de fungos. Mas qual fungicida deve ser usado? Os fungicidas podem ser classificados em grupo com base em seu modo de ação, que é a forma como previnem o crescimento fúngico. Por exemplo, bloqueando a produção de energia ou impedindo a divisão celular. Cada grupo tem um código. Os produtores precisam alterar para um fungicida com outro código. Mais informações sobre o modo de ação podem ser encontradas na maioria dos rótulos de produtos, ou junto a distribuidores, fabricantes de produtos e fontes online. Em última instância, a resistência é gerenciada por meio de prevenção do surgimento de doenças, seguindo as bulas atentamente e aplicando a quantidade certa nos momentos certos. E ao alterar os fungicidas usados durante a safra, ou usar mais de um modo de ação simultaneamente, com misturas prontas ou misturando 2 fungicidas no tanque de pulverização, se as leis locais permitirem. Para obter os melhores resultados, é recomendado que uma abordagem integrada seja usada em acréscimo à aplicação de fungicida. Por exemplo, cultivares mais tolerantes e uso da rotação de culturas. Dessa forma, a probabilidade de desenvolvimento de resistência será muito reduzida. A colheita não estará mais em risco. Agora, a resistência aos fungicidas pode ser melhor prevenida e os produtores podem continuar a produzir com alta qualidade nesta safra e em todas as outras. Saiba mais sobre manejo de resistência a fungicidas hoje mesmo.
No vídeo, vocês viram que eles fazem, então, menção aos grupos, né? Que eles chamam de MOA, né? MOA, que é modo de ação. Então, cada fungicida é agrupado, segundo o FRAC, com o seu modo de ação, ou seja, aonde esse fungicida está atuando principalmente para fazer o controle do fungo. Lembrando que no início da aula eu coloquei as diferentes classificações que a gente ia falar a respeito hoje, né? Então a gente falou a classificação em relação aos princípios gerais de controle, a gente falou da classificação com base na mobilidade, enfim. Agora a gente chega na última de hoje, mas não o último tipo de classificação, pois existem outros, que é esse, então, que eles citaram aí no vídeo do FRAC, né, em relação ao modo de ação. Então, apesar do susto que eu posso dar em vocês com essa tela gigantesca que eu estou mostrando aqui, dividindo com vocês, esse é um pôster do FRAC, em que, com base na classificação que eles fazem de fungicida, né? Então, veja que eles têm números, letras que variam A, B, C, aqui é o C de novo, D, E, assim sucessivamente. O A diz respeito àqueles fungicidas que atuam no metabolismo dos ácidos nucleicos, por exemplo. Vou pular aqui para o C, diz respeito aos fungicidas que atuam na respiração, na cadeia respiratória, afetando isso. E dentro de cada uma dessas letras, existem aqueles grupos que apareceram ali para vocês durante a explicação do FRAC, que não está legal de ver, mas o que eu quero dizer para vocês é que há uma subdivisão aqui dentro, tá vendo? Então, não é porque atua na respiração que eles vão ser muito similares. Na verdade, vai depender em qual fase da cadeia respiratória, em qual enzima ali ele vai estar atuando. E daí o FRAC dá os números aqui, que aqui está difícil de enxergar, mas que são os grupos, né? E que vocês têm que rotacionar para garantir uma menor chance de desenvolvimento de resistência. É lógico que se eu pegar nas letras aqui, no modo de ação, se eu conseguir fazer essa alternância de acordo com o modo de ação, então, por exemplo, alternar um fungicida que atua na respiração, independente de qual enzima ele interferir, e alternar com o que afeta o ácido nucleico, melhor, porque eu estou garantindo modos de ação muito diferentes entre si, tá? É isso que o FRAC recomenda. Aqui dentro, novamente, da respiração, por exemplo, vocês vão encontrar todas as estrobilurinas, mas vocês vão também encontrar as carboxamidas. Eu trouxe para vocês o modo como o Manual de Fitopatologia, o mais atual, né, agora o de 2018, apresenta essa classificação com base nos modos de ação. Então, aqui estão aqueles grupos que são números, voltando aqui, eles vão estar aqui embaixo, ó, grupo 7, enfim, tá? E aqui é aonde eles atuam e o modo de ação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui no grupo C da respiração, veja que eu tenho subdivisões, né? É o mesmo C que atua na respiração, só que eu tenho subdivisões. E no manual de fito, ele coloca as duas principais subdivisões, que é fungicidas que atuam na respiração, mas um atua especificamente no complexo 2. O complexo 2 da respiração, ele vai ter efeito nessa enzima que a gente chama succinato desidrogenase. E existe um mesmo grupo que atua na respiração, mas que a gente chama de C3. Por quê? Porque atua no complexo 3 da respiração. Vai atuar nessa quinona oxidase, que é uma outra enzima. Vai afetar essa enzima e vai, então, dificultar a obtenção de energia pelo fungo. Então, veja que
para o FRAC, esse grupo C2, ele tem o número 7. E esse grupo C3, ele tem um código FRAC número 11. Aqui é que está o que vocês devem saber levar para vocês na vida de vocês profissional. Esses que atuam na succinato desidrogenase, eles têm o nome, a sigla, SDHI. São os inibidores da succinato desidrogenase. Ao passo dos que atuam na respiração também do fungo, só que no complexo 3, a gente chama de inibidores da quinona externa. E se vocês olharem no nome comum, vocês vão ver que as estrobilurinas estão aqui, ó, nesse grupo C3. Os SDHI, eles atuam na respiração, mas no complexo 2. Aqui está a carboxamida, por exemplo, que são fungicidas mais novos. Outro grupo importantíssimo que eu falei com vocês hoje é esse aqui, ó, do G1, que atua na síntese do ergosterol, que são, olha aqui, ó, se a gente vê o nome comum, olha o tanto de moléculas de triazol diferentes que a gente tem. Só que todas vão atuar, então, na síntese de esterol, tem o mesmo modo de ação, são do mesmo grupo 3 do FRAC. São chamados de DMI, inibidores da demetilação de esteróis. Então, o que eu quero dizer? Dentro desse grupo, existem muitos triazóis diferentes. Então, se eu estou indicando um triazol e outro triazol, eu não estou alternando o produto, porque o modo de ação é o mesmo. Então, eu tenho que olhar esses códigos FRAC aqui do lado e ver o modo de ação e conseguir indicar e alternar com base nisso daí. E lembrando que aqui embaixo, por exemplo, ó, tem os multissítios, ó. Então, o cobre, que é inorgânico, daí a gente tem o tirã, o zirã, por exemplo, que são de tiocarbamatos. Aqui são os multissítios, né? Que são aqueles que eu falo protetores. Então, se eu puder alternar aqui entre os grupos e também com os protetores, eu vou estar fazendo a coisa certa. E aqui depois vocês vão ver com mais detalhes os tipos de riscos que eu tenho de alto a baixo em desenvolvimento de resistência. E lembrando que os multissítios, eles ficam aqui, ó, no risco baixo de desenvolvimento de resistência, tá? Então, por isso eles são tão importantes no manejo de resistência de fungos a fungicidas, tá? Então, aqui só para fechar, lembrar vocês, então, que o modo de ação diz respeito ao local onde aquele fungicida atua. Então, de maneira muito, mas muito generalista, mas que vocês têm que saber, as estrobilurinas, então, elas vão atuar nas mitocôndrias. Os benzimidazóis, que é um grupo também, vou voltar aqui, ó, é esse grupo 1, MBC, ele atua na mitose e na divisão celular, na beta-tubulina, do fuso, na hora de fazer aquele fuso da mitose. Então, ele tem também fungicidas importantíssimos hoje em uso. Benomil, carbendazim, tiofanato metílico, eles atuam tudo da mesma maneira. Atuam no núcleo. Ao passo que as carboxamidas, os inibidores de succinato desidrogenase e as quinonas, que são as estrobilurinas, elas vão atuar, então, na mitocôndria, porque elas atuam na respiração. E os triazóis vão atuar na membrana, tá? Mas eles também atuam em fases diferentes. Não é porque eu tenho um fungicida sistêmico que ele vai atuar de A a Z, tá? Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, as estrobilurinas, elas atuam principalmente aqui, ó, ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Atuam nessa primeira fase aqui. Por elas atuarem na parte que fornece energia para o fungo,
Elas vão atuar principalmente na germinação desses esporos até o crescimento do fungo. Já os triazóis, que atuam na membrana desse fungo, naquele ergosterol que vai constituir a membrana, eles atuam mais aqui, ó, do crescimento micelial até a esporulação. Então, isso é importante também saber. Não é porque eu tenho um fungicida que ele vai atuar em todo o local e em toda a fase do ciclo das relações. E outra coisa mais importante ainda, é saber que, de acordo com os grupos que eu tenho de fungicida, eu vou ter um espectro de ação mais ou menos importante para os grupos de patógenos. Por que que isso é importante? Porque, ó, por exemplo, triazol. Olha aqui comigo, ó. Vou dar só esse exemplo e vocês vão entender. O triazol, qual que é o modo de ação dele? Ele atua na síntese do ergosterol. O ergosterol é o que é para nós o colesterol, é uma gordura que o fungo precisa para fazer a membrana dele, por exemplo. Tudo bem? O triazol, ele vai lá, se eu aplico, e ele vai impedir o fungo de formar, de sintetizar esse ergosterol. Só que olha que interessante, tá vendo que em verde são os oomicetos? Os fungos não verdadeiros? Os triazóis, se eu aplicar para uma doença como míldio, requeima, o que eu estou fazendo? Estou jogando dinheiro fora, porque eles não atuam contra esses oomicetos. E por quê? A resposta está justamente na síntese de ergosterol. O oomiceto, ele não sintetiza ergosterol. Os fungos verdadeiros, ascomicetos, basídeos, deuteromicetos, eles sintetizam, mas o oomiceto não, ele pega do ambiente que ele está. Então, se eu estou aplicando um triazol que vai prejudicar a síntese, ele não vai fazer nem cócega para um oomiceto, porque o oomiceto não sintetiza já, ele já pega do ambiente pronto. Então, é perder dinheiro usar um triazol, que é os triazóis, pelo menos, que a gente tem hoje no mercado, para controlar uma doença causada por um oomiceto. Então, por isso que vocês precisam saber. Veja, as fenilamidas, esse grupo, ela só atua justamente nos oomicetos, que são os metalaxil da vida, esse grupo de fungicidas que só atuam em cima de oomicetos e não tem função para os outros grupos de fungos verdadeiros, tá? Então, é importante saber tudo isso, né? E, novamente, aqui essa aula está longe de elucidar todo o conteúdo sobre fungicida, tá? Mas vocês estão vendo que é muita informação. E, além disso, existem os nomes e princípios ativos que vocês precisam saber como engenheiros agrônomos.